Há perguntas que ecoam no coração da igreja há séculos. Por que tantos começam bem, mas não terminam? Por que tantos se emocionam, mas não perseveram? Por que tantos confessam Cristo, mas depois se afastam silenciosamente? Por que tantos parecem firmes por um tempo, mas acabam se perdendo entre as sombras da própria fraqueza? Spurgeon dizia que a resposta para essa tragédia espiritual está escondida em João 15. Porque Jesus, nesse capítulo, não está apenas falando sobre frutos, poda e permanência. Ele está revelando as causas profundas da desistência. Causas que não aparecem na superfície, mas operam dentro da alma. João 15 não descreve crentes fracos. Descreve ramos desconectados. Não descreve pessoas que não se esforçaram o suficiente. Descreve pessoas que nunca aprenderam a permanecer. Cristo não disse: quem tentar muito dará fruto, nem quem for mais forte resistirá até o fim. O que ele disse foi simples e devastador: sem mim, nada podeis fazer. E aqui começa o segredo. Muitos desistem da fé porque tentam viver a vida cristã longe da fonte, longe da videira, confiando na própria força, tentando produzir frutos sem receber seiva. Eles começam empolgados, mas não permanecem. Começam cheios de intenção, mas vazios de união. Começam com folhas, mas sem raízes profundas. Spurgeon dizia: a queda de muitos não é resultado do ataque do mundo, mas da distância da videira. A desconexão mata mais do que a perseguição. A independência destrói mais do que a fraqueza. E João 15 revela algo ainda mais sério. Um ramo pode parecer vivo por fora, mesmo quando já está morrendo por dentro. Este vídeo é uma revelação dura, mas necessária. Porque quem entender João 15 nunca mais verá a fé da mesma forma e nunca mais caminhará sozinho. Há muitos que começam a vida cristã com vigor, lágrimas, emoção e promessas. Parecem chamas acesas pelo próprio céu. Falam com convicção, cantam com intensidade, servem com dedicação, emocionam-se com facilidade e fazem votos diante de Deus com o coração em chamas. Mas, quando o tempo passa, quando as emoções esfriam, quando a luta aperta, quando a rotina chega, quando a prova se prolonga, quando a fé exige raízes e não apenas flores, esses mesmos que pareciam tão fortes começam a se dispersar. E o que antes era fervor se torna cansaço. O que antes era convicção vira dúvida. O que antes era entrega se transforma em dispersão. Spurgeon dizia: há muitos que começaram como cometas brilhantes, mas não permaneceram como estrelas fixas. João 15 explica isso com precisão cirúrgica. Jesus não diz: quem começa dará fruto. Não diz: quem se emociona permanecerá. Não diz: quem se impressiona comigo será meu discípulo. Ele diz: permanecei em mim. Essa é a palavra-chave, o segredo que separa os verdadeiros dos temporários, os discípulos dos entusiastas, os transformados dos convencidos superficiais. Porque entusiasmo não é conversão. Emoção não é raiz. Lágrimas não são seiva. Intensidade inicial não é permanência espiritual. Os discípulos que desistem não foram derrotados porque faltou paixão. Foram derrotados porque faltou união. A empolgação inicial pode impressionar os homens, mas não sustenta a alma quando a madrugada escurece, quando o silêncio de Deus demora, quando o pecado ressurge, quando a carne exige seus direitos, quando o mundo pressiona, quando a cruz pesa, quando o céu parece distante. Emoção alguma é capaz de sustentar um coração que não está ligado à videira. Spurgeon dizia que existem dois tipos de crentes: aqueles que dependem de Cristo e aqueles que apenas se impressionam com Cristo. Os primeiros permanecem, os segundos desistem. Os primeiros produzem fruto, os segundos produzem folhas. Os primeiros suportam a poda, os segundos quebram ao primeiro vento.
O início pode até ser igual, mas o fim nunca será o mesmo, porque o segredo não está no começo, está na permanência. E João 15 revela algo ainda mais profundo. A fé que não permanece nunca foi fé verdadeira. Não porque Deus rejeitou o homem, mas porque o homem nunca se ligou realmente à videira. Ele se aproximou, admirou, elogiou, participou, mas não se uniu. Viveu perto, mas não dentro. Recebeu a palavra com alegria, mas não permitiu que ela criasse raízes. Foi tocado, mas não transformado. Por isso tantos desistem. Porque a fé que depende da força humana se esgota. A fé que depende da motivação se desfaz. A fé que depende de circunstâncias favoráveis murcha. A fé que depende de bons dias morre nos maus dias. A fé que depende de sentimento se desmorona no silêncio. A fé que depende do ambiente se perde na solidão. A fé que depende da vontade própria se quebra na primeira renúncia. Mas a fé que permanece na videira não depende do clima, nem do humor, nem da circunstância, nem da fase da vida. Ela depende da seiva divina que flui continuamente. Ela depende da vida de Cristo dentro de nós. Ela depende de algo maior do que nós. A força do próprio Cristo sustentando o ramo fraco. É por isso que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Não é exagero retórico. É diagnóstico espiritual. O crente que vive desconectado tenta, tenta e falha. Falha e falha. Porque a vida não vem do esforço do ramo, mas da união com a videira. Muitos desistem porque tentam viver para Cristo sem viver em Cristo. Tentam produzir frutos sem permanecer. Tentam resistir ao pecado sem estar ligados à fonte da santidade. Tentam suportar lutas sem estar alimentados pela seiva da graça. Tentam praticar obediência sem cultivar comunhão. Tentam manter a fé com força humana e então se surpreendem quando o fôlego acaba. A verdade é simples e profunda. Quem vive conectado, permanece. Quem vive desconectado, desiste. Não é questão de talento, inteligência, disciplina ou força de vontade. É questão de união. É questão de raiz. É questão de fonte. É questão de permanecer. E é justamente aqui que João 15 se torna um espelho doloroso para a alma. Ele revela que muitos nunca caíram, apenas mostraram que nunca estiveram ligados. Mas também se torna uma promessa viva para aqueles que permanecem. Cristo nunca abandona quem se prende a Ele. A desistência da fé quase nunca começa com um escândalo, uma queda repentina ou uma rebelião explícita. Ela começa na alma, silenciosamente, em pequenas distrações, em pequenas concessões, em pequenas distâncias. A morte espiritual raramente é um terremoto. Geralmente é uma erosão. Spurgeon dizia: ninguém abandona Cristo de um dia para o outro. Primeiro abandona a permanência. E é exatamente essa verdade que João 15 revela. Antes de um ramo cair, ele se desconecta por dentro. Jesus disse: quem não permanece em mim é lançado fora. Mas observe, ele não disse quem caiu, mas quem não permaneceu. A queda é apenas o sintoma visível da doença invisível, a desconexão. O ramo seco pode continuar preso à videira por fora, mas por dentro a seiva já parou de fluir. É possível estar no lugar certo, frequentar a igreja certa, ouvir as mensagens certas, participar das reuniões certas, cantar os hinos certos, e mesmo assim, estar lentamente morrendo por dentro. Porque a união verdadeira já foi abandonada. A morte espiritual começa quando a comunhão é substituída por atividades. Quando a oração se torna raro murmurinho. Quando a palavra deixa de abrir feridas e passa a ser apenas lida. Quando a obediência se torna seletiva. Quando a sensibilidade à voz do Espírito é trocada por opiniões humanas. Quando o coração perde a fome por Cristo, mas ainda mantém o hábito da religiosidade.
Essa é a desconexão que ninguém vê, mas que consome a alma por inteiro. E aqui está o segredo espiritual revelado por João 15. O ramo desconectado continua parecendo vivo por um tempo. Continua tendo cor. Continua tendo forma. Continua ocupando seu espaço na videira. Continua sendo parte da paisagem. Mas o que está dentro já morreu. A seiva não corre mais. A vida não pulsa mais. A união foi quebrada. Essa é a condição mais perigosa que um cristão pode experimentar. A vida falsa, a aparência de espiritualidade sem a vida da videira fluindo. Spurgeon dizia: o diabo não precisa arrancar o ramo, basta impedir o fluxo da seiva. Porque um cristão desconectado é um cristão vulnerável. Ele começa a perder a alegria. Depois, perde a clareza. Depois, perde o vigor. Depois, perde o domínio próprio. Depois, perde a gratidão. Depois, perde o interesse pelas coisas espirituais. E, finalmente, perde a força para resistir ao pecado que antes vencia com facilidade. Ele não caiu, ele secou. E quando seca, ele desiste. Não porque o mundo foi forte demais, mas porque ele estava fraco demais para resistir. Não porque a tentação foi irresistível, mas porque ele já estava desconectado da fonte da resistência. Não porque Deus falhou, mas porque ele deixou de permanecer. A desconexão sempre parece pequena no início. Primeiro a oração diminui. Depois a Bíblia não confronta mais. Depois a comunhão perde prioridade. Depois a obediência fica pesada. Depois o pecado volta a parecer atraente. Depois as coisas espirituais parecem distantes. Depois Deus parece silencioso. Depois o mundo parece mais convidativo. E finalmente a fé parece insustentável. Mas João 15 não está revelando essa verdade para condenar. Está revelando para despertar. Porque o ramo desconectado não precisa permanecer morto. A graça ainda está fluindo. A videira ainda está viva. O agricultor ainda está trabalhando. O céu ainda está chamando. A restauração ainda é possível, desde que o ramo reconheça sua condição e volte para a fonte. Spurgeon dizia: a marca do verdadeiro crente não é que ele nunca se afasta, mas que ele sempre retorna. Sim, há ramos que se enfraquecem, mas são restaurados. Há ramos que se distraem, mas são chamados de volta. Há ramos que secam por um tempo, mas são reidratados pela misericórdia divina. Há ramos que perderam a vitalidade, mas não perderam o chamado. E esse é o convite de João 15. Volte a permanecer. Volte à oração viva. Volte à palavra que corta. Volte à obediência que molda. Volte à comunhão que sustenta. Volte ao Cristo que alimenta. Porque a desistência sempre começa com a desconexão, e a restauração sempre começa com a volta para a videira. Quem permanece, vive. Quem se reconecta, revive. Quem se aproxima, encontra vida novamente. E quem volta para Cristo jamais será lançado fora. Há um momento na caminhada cristã em que o problema não é mais o mundo, nem as tentações, nem os ataques do inimigo. O problema é a ausência de vida interior. O problema é a falta da seiva. O problema é o coração desconectado. Spurgeon dizia que o cristão sem seiva é como um soldado sem espada, um pescador sem rede e um barco sem vento. Ele tem a aparência, mas não tem o poder. Ele tem o nome, mas não tem a força. Ele tem a forma de piedade, mas nega a sua eficácia. João 15 explica essa realidade com precisão. Quando o ramo não permanece, ele se torna fraco, seco e vulnerável. E então, qualquer vento o derruba. Jesus não disse que o ramo sem seiva dará pouco fruto. Ele disse que dará nenhum fruto. A vida cristã desconectada não se torna apenas menos produtiva, ela se torna espiritualmente estéril. Nada floresce, nada cresce, nada amadurece, nada se sustenta. Todas as batalhas ficam mais difíceis porque a força interior desaparece. O pecado que antes era vencido agora domina.
A tristeza que antes era carregada com confiança agora se torna desesperadora. A luta que antes era superável agora parece insuportável. Spurgeon dizia: um crente sem permanência é um crente que tenta enfrentar gigantes com armas vazias. A própria alma se torna campo de batalha e o cansaço se torna inevitável. E aqui está o segredo espiritual. Não é o peso da vida que destrói o cristão, é a vida sem seiva. A rotina pesa mais, a tentação seduz mais, a dúvida cresce mais, a culpa aperta mais, a ansiedade domina mais, a fé vacila mais, o desânimo chega mais rápido, fica mais tempo e dói mais fundo. E então muitos desistem, não porque o cristianismo é impossível, mas porque o cristianismo sem Cristo é impossível. O ramo sem seiva tenta viver pela lógica, pela força de vontade, pelo autocontrole, por frases motivacionais, por sentimentos, por momentos emocionais, por lembranças de experiências antigas. Nada disso sustenta. Nada substitui a união com a videira. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Essa frase não é uma metáfora, é uma lei espiritual. Assim como o pulmão não respira sozinho, o ramo também não vive sozinho. A conexão é tudo, a seiva é tudo, a união é tudo. Quando o ramo se separa, a alma começa a procurar substitutos. Procura emoção e não encontra. Procura motivação e ela evapora. Procura força própria e ela falha. Procura descanso e não o alcança. Procura sentido e não o acha. Procura Deus, mas o busca de longe, não de dentro. E então o cristão sem seiva se torna presa fácil. O inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir, basta secar. Basta afastar do secreto. Basta ocupar com ruído. Basta encher de preocupações. Basta roubar o tempo da comunhão. Basta distrair com coisas neutras, não necessariamente pecaminosas. Porque a morte espiritual raramente vem pelo pecado escandaloso. Muitas vezes, ela vem pelo acúmulo de distrações. Spurgeon dizia que o diabo teme o cristão que ora, mas despreza o cristão que apenas tenta. O cristão que permanece ora com vida. O que não permanece ora com desespero. O cristão que permanece vence tentações no secreto. O que não permanece cai nas tentações que ele desprezou. O cristão que permanece anda em santidade. O que não permanece luta contra a carne com as mãos vazias. O peso da vida não muda. O que muda é a condição do coração. Um ramo com seiva aguenta tempestades. Um ramo sem seiva quebra ao menor vento. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Nenhum ramo precisa permanecer seco. A videira está viva. A seiva está fluindo. Cristo está chamando. O Pai está cuidando. O Espírito está convencendo. A restauração não começa com força. Começa com retorno. Retorne para a seiva. Retorne para a videira. Retorne para Cristo. Retorne para a permanência. Porque o segredo de João 15 é simples e profundo. A alma só desiste quando deixa de receber vida. Onde a seiva flui, a fé continua. Onde Cristo vive, a resistência renasce. Onde a união permanece, o discípulo prevalece. Se João 15 revela que a desconexão mata, também revela que a poda salva. Porque há dois tipos de corte no capítulo. O corte do ramo morto, que é removido, e o corte do ramo vivo, que é purificado. Spurgeon dizia: o corte do Pai nunca é destruição, é preservação. Mas muitos confundem a tesoura divina com rejeição. Confundem a dor com abandono. Confundem o aperto com desaprovação. Confundem a disciplina com o desprezo. E assim, por não entenderem o amor que há na poda, desanimam no exato processo que foi enviado para impedir a queda. Jesus disse: todo ramo que dá fruto, ele poda. Isso significa que Deus não corta para matar, ele corta para fortalecer. Ele não corta porque você está fraco. Ele corta porque você tem valor.
Ele não corta para te afastar. Ele corta para te aproximar. Ele não corta porque você está morrendo. Ele corta porque você está crescendo. A poda não é um castigo. É uma proteção. É o método divino de impedir que você se torne pesado demais com aquilo que não veio dele. Spurgeon dizia que a poda é o cuidado mais terno do agricultor. E é exatamente isso que muitos não conseguem enxergar. A dor que te atingiu pode ser, na verdade, o cuidado que te salvou. O coração não entende no momento, mas o céu entende desde sempre. Quando Deus poda, Ele remove excessos que te enfraqueceriam mais à frente. Remove relacionamentos que te desviariam lentamente. Remove hábitos que secariam sua fé. Remove caminhos que te levariam para longe. Remove a autoconfiança que te faria cair. Remove distrações que roubaram seu foco. Remove idolatrias que você nunca percebeu que tinha. E às vezes, Ele remove até portas que você queria muito, porque elas te levariam para um terreno onde sua fé não sobreviveria. Por isso tantos desistem da fé, não porque Deus os abandonou, mas porque interpretaram a poda como rejeição. A dor os afastou quando deveria tê-los aproximado. O corte os endureceu quando deveria tê-los purificado. A prova os confundiu quando deveria tê-los amadurecido. A poda é sempre um convite para permanecer, nunca uma razão para desistir. É o sinal de que Deus está investindo em você, preparando você, refinando você para que sua fé não seja destruída pelo futuro. Spurgeon dizia: o pai poda o que ele já decidiu usar. E é por isso que a poda é tão dolorosa. Ela toca exatamente nas áreas que você acreditava que precisava manter. Cristo corta não o que você odeia, mas o que você ama demais. A poda expõe áreas escondidas, expõe motivações, expõe dependências erradas, expõe ídolos secretos, expõe falsos alicerces, expõe aquilo que você chama de força, mas que Deus sabe que é fraqueza. E o ramo que não entende o processo começa a resistir. E quando resiste, endurece. E quando endurece, racha. E quando racha, enfraquece. E quando enfraquece, seca. E quando seca, desiste. O que deveria salvar acaba revelando o coração que não quer ser moldado. Mas o ramo que se entrega, que inclina sua vida sob a mão do Pai, que aceita o corte mesmo sem entender, que permanece ligado mesmo quando dói, esse se torna frutífero além do que poderia imaginar. A poda não rouba, ela libera. Não diminui, ela expande. Não destrói, ela prepara. Não paralisa, ela fortalece. Não impede o futuro, ela garante o futuro. O ramo que vive sem ser podado cresce desordenado e, no fim, cai. O ramo que é podado cresce direcionado e permanece. Por isso, muitos desistem da fé. Não porque Cristo falhou, mas porque recusaram a intervenção do Pai. Rejeitaram o processo que teria salvado sua alma da estagnação. Fugiram da tesoura que os tornaria maduros. Interpretaram o amor disciplinador como ofensa pessoal. Mas João 15 proclama uma verdade libertadora. A poda é a prova de que Deus não desistiu de você. Se Ele está cortando, é porque ainda está cuidando. Se Ele está apertando, é porque ainda está te moldando. Se Ele está purificando, é porque ainda vê em você o que pode florescer. A poda é um milagre disfarçado de dor. E quando você olha para trás, percebe. O corte que doeu foi o corte que te salvou. Jesus declara algo em João 15 que muitos leem, mas poucos compreendem. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas a verdade implícita é igualmente poderosa e igualmente séria. Quem não permanece, perde a força da oração. Quem se afasta da videira, não apenas perde o fruto, perde também a voz. Não porque Deus deixa de ouvir, mas porque a alma deixa de pedir o que nasce da vontade de Deus. Spurgeon dizia:
A oração do ramo seco é como uma flecha sem ponta. Ela voa, mas não penetra. Ela sai da boca, mas não nasce da seiva. Ela chega aos ouvidos de Deus, mas não toca o coração dele. Porque a oração poderosa não depende do volume, nem da emoção, nem da escolha das palavras. Depende da união. O ramo seco até ora, mas ora de um lugar distante. Sua oração é fria, vacilante, instável. Ele pede, mas não crê. Busca, mas não insiste. Clama, mas não espera. Ele procura respostas, mas não permanece no Deus que responde. A oração se torna ritual, não relacionamento. Esforço, não fluxo. Hábito, não comunhão. E então muitos desistem da fé, porque suas orações não são mais respondidas. Mas não percebem que a falta de resposta não é rejeição divina, é desconexão humana. Continuam pedindo, mas não permanecem. Continuam falando, mas não escutam. Continuam clamando, mas suas raízes não estão mais na videira. Jesus não disse: peçam primeiro e depois permaneçam. Ele disse: permaneçam primeiro, porque somente quem permanece recebe a mente de Cristo, o coração de Cristo, os desejos de Cristo. E, portanto, ora conforme a vontade de Cristo. Essa oração o céu honra. Essa oração tem peso. Essa oração move. Essa oração permanece diante de Deus como um perfume que o Pai reconhece. É a oração que nasceu da seiva. Spurgeon dizia que a oração do crente que permanece não é uma tentativa humana, é um eco da própria vontade de Deus, e por isso ela recebe resposta. Mas a alma desconectada ora pedindo conforto. Mas Deus está tentando produzir caráter. Ora pedindo portas abertas. Mas Deus está tentando podar algo que precisa cair. Ora pedindo alívio. Mas Deus está tentando fortalecer raízes. Ora pedindo bênçãos. Mas Deus está tentando ensinar permanência. A falta de resposta não é ausência, é direção. É o convite do céu para voltar à videira. É o alerta silencioso de que o coração se afastou. A oração fraca é o primeiro sinal de que o ramo está secando. A oração pesada, rara e vazia revela que a alma está perdendo o fluxo da seiva. A Bíblia deixa de falar. O coração deixa de queimar. A fé deixa de reagir. E, finalmente, a desistência parece inevitável, porque a alma desconectada não encontra mais força para se agarrar ao Cristo que um dia buscou. É por isso que João 15 coloca a oração no centro da permanência. Não porque Deus precisa da oração, mas porque nós precisamos. A oração é a respiração da união com Cristo. Quando ela enfraquece, é como se a alma começasse a sufocar. Quando ela cessa, o coração começa a morrer. Quem não ora não desiste da fé de uma vez. Ele apenas para de respirar espiritualmente. Mas aqui está a graça gloriosa de Deus. A restauração começa com um sussurro. Não é preciso orar perfeitamente. Não é preciso orar longamente. Não é preciso orar com teologia elaborada. É preciso apenas orar como quem volta para casa. O ramo não volta a viver porque cria força. Ele volta a viver porque a seiva volta a fluir. E essa seiva começa a fluir no exato momento em que você volta ao secreto. 1 minuto de oração verdadeira devolve mais vida do que 1 mês de esforço humano. Uma frase sincera dita na presença de Cristo vale mais do que 1000 palavras ditas na distância espiritual. A oração que Deus mais responde é a do ramo que reconhece sua secura e pede: Senhor, liga-me de novo à videira. Essa Ele honra, essa Ele restaura, essa Ele escuta, essa Ele transforma. A desistência começa quando a oração morre. A restauração começa quando a oração revive. Tudo depende da permanência. Tudo depende da seiva. Tudo depende da união com Cristo. E João 15 nos chama de volta àquilo que perdemos. Uma vida onde a oração não é peso, é prova de que estamos ligados.
João 15 culmina com uma verdade que atravessa séculos como uma espada de 2 gumes. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui, Jesus não está oferecendo uma opção, mas estabelecendo um critério. O fruto não é apenas um sinal de crescimento, é a evidência pública da permanência. É a prova externa de uma realidade interna. E quando essa evidência desaparece, quando a vida deixa de fluir, quando o fruto cessa, quando a união se perde, inevitavelmente algo acontece. A fé desmorona. Spurgeon dizia que João 15 não revela apenas por que alguns permanecem. Ele revela porque muitos nunca foram discípulos de verdade. Eles estavam na videira, mas não estavam da videira. Eles estavam entre os ramos, mas não eram nutridos pela seiva. Eles estavam no meio dos crentes, mas nunca foram conectados ao Cristo. E quando a prova veio, quando a obediência exigiu renúncia, quando o corte do Pai apertou, quando a oração se tornou disciplina, quando a fé deixou de ser sensação e passou a ser decisão, quando o mundo exigiu coragem espiritual, quando o silêncio de Deus durou mais do que o emocional suportava, eles desistiram. Não porque Cristo falhou, não porque o Evangelho perdeu força, não porque a fé é fraca, mas porque a união nunca existiu. Jesus não diz: quem tiver dificuldade será cortado. Ele diz: quem não permanece. O problema nunca foi fraqueza, foi distanciamento. Nunca foi imperfeição, foi independência. Nunca foi luta, foi desconexão. E é aqui que muitos tropeçam. Confundem batalha espiritual com sinal de que não são de Deus, quando, na verdade, a batalha é prova de que estão ligados. Quem está ligado luta. Quem está ligado sente o corte. Quem está ligado sofre a poda. Quem está ligado sente dores, guerras internas, conflitos, tentação, aperto, porque a vida está fluindo, e onde há vida, há resistência. Mas quem desiste? Quem nunca esteve ligado de fato? O ramo morto não sofre poda, ele é removido. O ramo sem seiva não luta contra o vento, ele cai. O coração sem união não chorará pelo pecado, ele se entregará a ele. A alma sem Cristo não resistirá ao mundo, ela se moldará a ele. Spurgeon dizia: a separação final apenas expõe a separação antiga. Em outras palavras, quando alguém abandona a fé publicamente, a queda não aconteceu naquele dia. Ela começou muito antes, quando o coração se afastou silenciosamente de Cristo. Quando a oração morreu, quando a palavra perdeu voz, quando a permanência deixou de existir. João 15 nos alerta, mas também nos consola. Porque Jesus não está descrevendo apenas a queda dos que desistem. Ele está descrevendo a segurança dos que permanecem. O ramo que permanece nunca será descartado. O ramo que permanece nunca será abandonado. O ramo que permanece jamais ficará sem seiva. O ramo que permanece é podado, mas nunca rejeitado. Ele pode cair, mas Cristo o levanta. Ele pode fraquejar, mas Cristo o sustenta. Ele pode se sentir seco, mas Cristo o irriga. Ele pode errar, mas Cristo o reconduz. Ele pode tropeçar, mas Cristo o segura. O ramo frutífero não permanece porque é forte. Ele permanece porque está unido. A permanência é a maior evidência de que Cristo vive em alguém. A desistência é a maior evidência de que ele nunca viveu ali. E aqui está o segredo final de João 15. O poder de permanecer não vem do ramo, vem da videira. Você não se mantém por esforço, você se mantém por união. Você não persevera por mérito. Você persevera porque a vida de Cristo flui em você. Você não chega ao fim porque é constante. Você chega ao fim porque Ele é fiel. A desistência revela onde nunca houve raiz. A permanência revela onde Cristo habita. E quando esse entendimento desce ao coração, algo muda. O cristão deixa de confiar em si
e passa a depender inteiramente daquele que sustenta. Ele não teme mais o futuro, porque sabe que não caminha sozinho. Ele não teme mais a fraqueza, porque sabe que a seiva é mais forte que a carne. Ele não teme mais a prova, porque sabe que o agricultor está cuidando. Ele não teme mais o vento, porque sabe que está enraizado. E então, finalmente, João 15 se torna não um alerta de queda, mas uma promessa de vitória. O crente que permanece não apenas sobrevive, ele chega ao fim glorificando o Pai. Se esta mensagem falou ao seu coração, não permita que ela termine aqui. João 15 não é apenas um capítulo para ser estudado. É um chamado urgente de Jesus para permanecer nele. Se você sabe que em algum momento começou a se afastar, volte hoje. Se percebeu sinais de secura espiritual, peça vida novamente. Se a palavra expôs algo dentro de você, não endureça o coração. Cristo está te chamando para a união verdadeira, não para folhas, mas para fruto que glorifica o Pai. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando para não desistir. Deixe seu amém abaixo para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e caminhe conosco em profundidade espiritual. A desistência nunca vence onde a permanência reina. Senhor Jesus, videira verdadeira, nós te buscamos agora com um coração que reconhece a própria fragilidade. Quantas vezes tentamos caminhar sozinhos? Quantas vezes tentamos viver longe da seiva? Quantas vezes confundimos folhas com fruto? Mas hoje, pelo poder da Tua palavra, nós voltamos. Pai, poda o que precisa ser podado, purifica o que precisa ser purificado, restaura o que precisa ser restaurado. Ensina-nos a permanecer, ensina-nos a viver conectados, ensina-nos a depender de Ti em cada respiração. Renova nossa oração, desperta nossa fome, aprofunda nossas raízes, faz fluir em nós a vida que vence, a vida que frutifica, a vida que glorifica Teu nome. Que nenhum ramo aqui representado seja lançado fora, mas todos, pelo poder da Tua graça, permaneçam até o fim. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.